Amém? Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Vou ler um versículo do capítulo de Salmos, o capítulo 133. Amém? Diz assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla de suas vestes, como o orvalho de Emon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordenam a bênção e a vida para sempre. Amém? Vamos orar ao Senhor, agradecendo por mais uma oportunidade de estar reunido para louvar o nome dEle. Meu Deus e meu Pai, te louvamos e te agradecemos, pois o Senhor é santo. Te agradecemos pela oportunidade de estar reunido, mesmo com todas as lutas, com todas as dificuldades. O Senhor vem nos abençoado, nos dado força, permitido estar reunido na Tua casa mais um dia. Te agradecemos por tudo que Tu tens feito, ó Deus, pelas Tuas ricas bondades, pela Tua misericórdia nas nossas vidas. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor vá de encontro nos irmãos que não puderam estar presentes hoje. Que o Senhor abençoa, livre de todo mal, os que estão enfermos, dai a cura. E aqueles que estão presentes aqui, ó Deus, toca cada um de uma maneira especial. Somos gratos, ó Deus, por tudo que Tu tens feito. Te pedimos direção desse louvor, desse culto e da nossa semana. Te agradecemos, ó Pai. Amém. Nada melhor, aqui se
olhos para o monte, de onde o meu socorro vem. A esperança pressupõe a espera, logo vem o Rei. E a palavra iluminará o caminho estreito ao lar. A promessa não falhará. Mas à meia-noite o céu se abre, no horizonte a luz que enche toda a terra. O Rei acordam os que dormem no Senhor, o choro torna-se em louvor e todo olho vê. Se a morte me silencia, ainda não é o fim. Minha fé não vê um Cristo morto, mas que ressurgiu. A canção do Cordeiro vai ressoar como alto mar. Justos são teus caminhos, Pai. Mas à meia-noite o céu se abre, no horizonte a luz que enche toda a terra. O Rei acordam os que dormem no Senhor, o choro torna-se em louvor e todo olho vê. Vê o Cordeiro de Deus está em seu santo trono. Veja, tudo se fez novo. Mas à meia-noite o céu se abre, no horizonte a luz que enche toda a terra. O Rei acordam os que dormem no Senhor, o choro torna-se em louvor e todo olho vê, o vê. Mas à meia-noite o céu se abre, no horizonte a luz que enche toda a terra. O Rei acordam os que dormem no Senhor, o choro torna-se em louvor e todo olho vê.
porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Quão profundas riquezas do saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas do saber
coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao Glória a Deus. Que a paz do Eterno seja com cada um de vós. Amém? Hoje um dia especial, um dia que Deus preparou para nós estarmos nesse lugar, cultuando e bendizendo o seu santo nome. É bom estar convosco. É bom vê-los e saber que a fé de vocês estão firmes. Amém? Estão firmados nesse propósito de adorar o Senhor, engrandecer o nome do Senhor. Glória seja dada ao Eterno. E eu quero compartilhar a palavra do Eterno com a igreja. O Senhor, Ele enviou Jesus Cristo para nos conceder a salvação. Jesus, com uma missão muito especial, de livrar o homem do inferno, né? Livrar o homem das garras do inimigo, entregou sua própria vida, doou-se em favor de todo aquele que nele crê. Assim diz a palavra do Senhor. Ele veio para que todos aqueles que nele crescem não perecessem, mas possam viver na eternidade com ele. Então, todos os que crê receberão esta salvação do Senhor, porque Jesus Cristo é a nossa salvação. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu quero compartilhar a palavra do Senhor na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Capítulo de número 8. E verso 1º e 2º. Glória a Deus. Nós vamos estar falando dessa tão grande salvação. Essa salvação que um dia foi manifesta para todos. Aleluia. E hoje eu tenho plena convicção que nenhum ser, nenhum ser humano, eu não sei se eu posso afirmar com toda certeza,
mas eu acho que quase o mundo inteiro já ouviu falar de Jesus. Se muitos não ouviram, mas eu acho que é bem pouca essa quantia de pessoas que não ouviram falar dele. Mas por certo vão ouvir, pois ninguém vai ficar sem ouvir dele. Ninguém vai poder chegar na sua presença e dizer: nunca me disseram, eu nunca ouvi falar de ti. Ninguém vai andar por caminhos tortuosos o tempo inteiro sem nunca ter ouvido falar da tão grande salvação que veio ao mundo. Jesus Cristo é a esperança, aleluia, para todos. Então, eu tenho por certo que Jesus ainda não voltou, porque ainda falta um bocado de pessoas ainda a conhecer e a se render a Ele. Amém? Mas nós vamos estar meditando nesta palavra escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8, e o verso de número 1, que vai dizer assim para nós: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Amém? A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Glória seja dada o nome do Senhor. Grande Deus e eterno Pai, poderoso és Tu, em cima nos céus e embaixo na terra. Deus, nós louvamos o Teu nome por esta oportunidade maravilhosa concedida a nós pelo Senhor de estarmos na Tua casa, nesta casa de oração, aonde o Senhor tem preparado este lugar para aqueles que são salvos e para aqueles que se hão de salvar. Aqui estamos nós, Senhor, mais uma vez, para ouvir do Senhor aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Também salmodiamos a Ti em alegria, em gratidão, aleluia, pelo que o Senhor tem feito a nós. E nós, Senhor, nós glorificamos o Teu santo nome, pois sabemos que Tu estás neste lugar. Abençoa-nos, em nome de Jesus. Estaremos com os nossos ouvidos atentos à Tua palavra, como ovelhas Tuas, no Teu aprisco, para receber o manar do céu. Louvado seja o nome do Senhor, para alimentar o nosso espírito nos dias em que estão por vir. Graças nós Te damos, no nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Salvação, palavra poderosa, glória a Deus, palavra vinda do céu, palavra manifesta em carne, palavra que habitou entre os homens. Salvação, palavra essa chamada Jesus Cristo. Jesus é a salvação, amém, para todos nós. E a palavra salvação, ela vem do grego sotéria, amém, e do latim salvatio, o que significa, livramento de um perigo iminente, livramento do poder da maldição e restituição à plena comunhão perdida do homem para com Deus. Salvação, livramento, louvado seja Deus. Livramento de perigo, porque a palavra do Senhor diz que estávamos nós todos condenados, mas Jesus Cristo veio e nos livrou da condenação. Louvado seja Deus, nos dando esta tão grande salvação que a nós foi concedida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas há algo, queridos, que rouba a glória de Deus, algo que pode tirar de nós a glória de Deus. Este algo é o pecado, e a palavra do Senhor nos diz lá em Romanos, capítulo 13, verso 23, diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Destituídos, separados, afastados
da glória, afastado da beneficência, afastado da comunhão, afastado do Senhor Todo-Poderoso. Então todos pecaram e nós estávamos mortos, inseridos no pecado, porque o pecado, ele tirou de nós, ele tira, melhor dizendo, de nós essa possibilidade de estar na glória, de receber a glória, de receber as dádivas de Deus. Então é o pecado quem nos separa do Senhor. Mas como a palavra diz, portanto, nenhuma condenação há, nenhuma condenação. Mas essa condenação, nós estamos falando aqui, uma condenação espiritual, porque segundo a palavra do Senhor, no livro de Efésios, nós estávamos mortos, no capítulo 2, nos pecados e delitos. Todos estavam mortos nos pecados e delitos. Mesmo quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Ele nos concedeu vida. Louvado seja Deus. Jesus nos ressuscitou. Jesus nos tirou, aleluia, da morte para a vida. Jesus nos deu agora a condição, a capacidade de caminhar de cabeça erguida, livre da condenação do inferno. Nós fomos livrados de estar, condenados à perdição. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor manifestou-se, aleluia, para tirar o pecado, como diz João: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Glória a Deus. Por que o cordeiro? Porque era o sacrifício, era o animal que seria sacrificado, Lá no Velho Testamento sempre sacrificava os animais, e principalmente o cordeiro fazia expiação pelo pecado do povo, de ano em ano. Mas ali agora estava o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, que doou-se, entregou-se para levar sobre si o pecado da humanidade, as transgressões da humanidade. Então, nós estamos diante, aleluia, de uma palavra muito poderosa, e esta palavra, ela nos fala desta tão grande salvação, nos dizendo em primeira mão que não há condenação para quem é salvo, para quem está em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, porque o pecado, ele rouba a glória de Deus. O pecado, ele tira-nos da presença do Senhor. Amém? É por isso que a palavra está nos dizendo que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Daí nós podemos entender que só não entra em condenação aquele que tem, louvado seja Deus, o seu nome escrito no livro da vida, aquele que tem a garantia de que o Cordeiro de Deus já expiou os seus pecados, já tirou os seus pecados de si. Amém? Como nós entendemos que salvação é livramento de um perigo iminente, então esse perigo iminente é um perigo que nos rodeia constante, é um rodear constante, está a todo tempo a nos circundar, nos rodear. A palavra do Senhor diz que o inimigo, ele está ao derredor, ele está em volta, em volta, mas ele está ao derredor. Ao derredor é mais distante de nós, vamos supor, vamos dizer assim, mais distante de nós, porque ao redor de nós está o anjo do Senhor. A palavra diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor,
Amém? Ao redor. Por isso é que o nosso inimigo, ele está ao derredor, ele está rugindo como um leão, ele está sempre procurando uma brecha, sempre procurando uma lacuna, uma porta aberta para que ele entre e ali ele faça com que aquelas pessoas que deixaram o espaço, cederam a oportunidade, essas pessoas vão perder de estar na presença do Senhor, vão perder de estar debaixo da glória, debaixo da graça, da unção poderosa de Deus. Porque a função do nosso inimigo, a função do inimigo de Deus, e o que de melhor ele faz, ele é muito articuloso, o que de melhor ele faz é roubar, matar e destruir. A palavra de Deus diz que ele é um expert em fazer esses atos, destruir, tirar de nós a alegria, a felicidade, a paz, a tranquilidade, o sossego, a fé, tirar de nós a condição de entrar pelas portas do santuário, tirar de nós a condição de entrar no reino de Deus, tirar de nós a condição de ter a presença do Senhor no dia a dia. Então ele luta, e luta muito bem para que tudo isso aconteça, que haja uma desarmonia entre pais e filhos, entre os casais, entre os patrões e empregados, e vice-versa, entre os amigos. Então esta é uma missão e uma função do inimigo que muitas vezes o crente não se dá conta. Muitas vezes aquele que já alcançou esta tão grande salvação não se dá conta disto. E às vezes no meio de quem já está salvo, no meio de quem já compreendeu essa situação, ainda se deixa algo assim suceder, ainda se deixa algo assim acontecer, ainda se deixa coisas terríveis entrar na mente e levar essas pessoas à prática de coisas que não é devida, mesmo no meio daqueles que já foram salvos. Louvado seja Deus. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo veio. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito veio, o Senhor veio, Ele está aqui. E Ele está aqui para nos conceder vida abundante, vida prolongada. Amém? Vida com alegria, com satisfação de viver a vida. Porque a vida está além do fôlego, a vida está além do ar que se respira, além do que se vê, a vida está além do palpável. Louvado seja Deus. E eu gosto quando eu entro nesse mistério da vida, de falar sobre a vida que não se resume no ar que respira, não, num local onde nós estamos plantados, não, a vida está além disto. Aleluia. A vida é aquela que jamais morrerá, a vida é aquela que é eterna, e é esta vida que Jesus quer que nós desfrutemos, mesmo agora, vivendo nesse estado de morte. Porque o que nós vivemos é um estado de morte, e a morte ela começa na nossa vida a partir do momento em que nós começamos a ser fecundados no ventre. Ali se inicia o processo de morte, ali se inicia o entrelaçamento entre carne e espírito, ali se inicia a vida física. Aleluia. Inicia-se a vida física na fecundação, mas naquele ventre já foi depositado o espírito, e esse espírito vai ser entretecido, entrelaçado
com ossos, tendões, pelos, pele, e vai formar um corpo. Aleluia, glória a Deus. É o glorioso, é o algo tremendo, algo glorioso, tremendo. Mas é necessário que esse corpo que se forma e que se levanta e começa a viver, e na realidade começando um processo de morte para viver novamente, porque não pode nascer sem antes morrer. Então é necessário que ele cresça, ele desenvolva, e esse espírito dentro deste corpo também, numa evolução, num desenvolvimento também, aleluia, dando a este ser carne a possibilidade, ele compreender na sua jornada, na sua caminhada, que ele não é só carne, que algo mais permeia no seu ser, e não só sangue, água e massa, mas há um espírito que ninguém pode ver, não se pode apalpar, mas está dentro de cada um ser de carne, dentro de cada um ser que tem entendimento e compreensão. E esse espírito, ele vai sim, aleluia, estar em comunhão, ele vai sim estar em busca desse espírito mor, desse espírito poderoso, desse espírito grandioso, desse espírito que criou o universo e criou este ser de carne, aleluia. Esse espírito dentro deste ser tão pequeno vai estar à procura sim deste ser tão poderoso e grande. E daí caminha-se, vaga-se por a terra, muitos procurando em tantos lugares, em outros lugares, muitos procurando em várias religiões este ser poderoso, grande e tremendo, aleluia. Mas por certo que esse espírito em nós vai ouvir a voz do Espírito de Deus e vai se orientar e caminhar para aquele que é o Senhor de todas as coisas. Ele vai caminhar, porque a tão grande salvação foi manifesta a esses que foram revestidos de carne, a esses que agora na terra, aleluia, recebeu esta dádiva dos céus para retornar ao seu estado original, que não é um ser de carne. O seu estado original é ser um ser espiritual. Louvado seja Deus. É se tornar um ser espiritual. E mesmo neste corpo revestido de carne, e nós com esse espírito, aleluia, o qual Deus já abriu o entendimento, os olhos da mente para perceber, entender, compreender que não mais é só carne, mesmo esses aqui na terra, caminhando entre os outros espíritos revestidos de carne, aleluia, vai compreender sim, vai entender que não é mais os mesmos, não são mais as mesmas pessoas. Esses já passaram, esses já entraram num processo, aleluia, de limpeza. E a palavra de Deus, aleluia, é a água purificadora que limpa-nos interiormente, nos dando a condição, louvado seja Deus, glória seja dado o nome do Senhor, de caminhar na terra como filhos bendito de Deus, irmanados em Cristo Jesus. Amém. O ramo
que foi arrancado da videira, mas agora é o ramo que não está mais no chão, secando. Não, o ramo que novamente foi enxertado. Aleluia. Foi enxertado nessa oliveira grandiosa. Louvado seja Deus. Então agora nós vamos desfrutar dessa tão grande salvação, porque nós compreendemos ela. Amém? Portanto, agora, é nesse momento. Essa palavra não foi para aquele tempo, é para todos os tempos em que se lê. Amém? Glória a Deus. Não foi para um tempo passado e agora eu leio entendendo que esta palavra foi para eles. Não, a palavra do Senhor está dizendo agora, e agora não é passado, agora é presente. É agora que o Senhor está falando contigo e comigo. É agora que o Senhor me colocou aqui como um instrumento dele para te alertar para esta tão grande salvação que já veio e está disponível a todos. Você já tem ela? Cuide, porque há algo terrível que pode roubar a glória de Deus, roubar de nós a comunhão com Deus. Há pessoas que dizem: não, mas o diabo não pode fazer isso, ele não tem direito. Direito ele não tem, mas ele tem permissão. Não é de direito ele fazer as coisas, porque ele não tem direito, mas Deus o permite que ele faça as coisas. Mas tudo isso é para louvor da glória, é para a glória do nome do Senhor. Louvado seja Deus. Então a salvação nos foi dispensada, nós recebemos ela, e ela precisa ser trabalhada, exercitada. A vida de um salvo é diferente, porque muitas pessoas entendem salvação assim: eu estou salvo uma vez, salvo para sempre. Sim, até que eu acredito também. Mas como é que se vê a vida de um salvo? Como é que se retrata a vida de uma pessoa que é salva, que foi livrada de um perigo? Porque hoje na maioria a gente vê muitos crentes tristonhos, cabisbaixos, derrotados, fragilizados, não aguenta ficar sob pressão. Se uma pessoa não diz paz do Senhor, ela abandona a fé. Se uma pessoa passa por ela e não fala, ela se torna inimiga daquele. Então a gente vê pessoas fragilizadas, pessoas que deveriam estar de cabeça erguida, porque já alcançaram a tão grande salvação que veio do céu, porque foi nascido dentro de cada um desses uma fé que a palavra diz: esta fé não é de todos. Esta fé não é de todos. Esta fé para a salvação não é de todos. Conta-se que um homem estava se afogando. Daí Deus viu o homem se afogando, e Deus mandou um moço de barco para salvá-lo. Aquele homem era um crente, e aquele homem orava ao Senhor e acreditava nele. Ele orava e dizia: não, eu sou um servo de Deus, e é Deus que vai me salvar, pode ir embora. E ficou ali se debatendo. Veio outra canoa e o homem não quis. Veio um helicóptero naquele tempo já, e o homem não quis. E foi vindo recursos e o homem não quis. O homem afunda. E aí o homem vai para a presença de Deus. E quando chega na presença do Senhor, ele vai e diz: Senhor, eu orei ao Senhor, eu era crente, e eu orava ao Senhor, e pedi, o Senhor não foi me ajudar quando eu estava me afogando. Deus diz: eu enviei um servo numa canoa, tu não quis.
Enviei outro servo lá com jet ski, tu não quis. Eu enviei até um helicóptero para você, você não quis. Amém? Olha só, moral da história. Há crente que quer que Deus desce do céu para salvar ele. Há crente que quer que Deus desce do céu para conversar com ele, para orar por ele. Olha, eu quero dizer para você, Deus vai usar esse instrumento, homem na terra. Deus vai usar eu, usar você, para nos ajudarmos mutuamente, para a glória dele ser vista na terra. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não quis os recursos que Deus mandou. Muitas vezes as pessoas também rejeitam os recursos que vêm para ela, esperando Deus agir de outra forma, mas daquele momento e aquele recurso é o que Deus está enviando para ela. Louvado seja Deus. Havia uma viúva em Sarepta. Louvado seja o nome do Senhor. E lá em Sarepta, esta viúva passava fome, e como ela já tinha desprovido de todas as suas necessidades, estava só com um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, ela falou: é que só dá para mim e meu filho a gente comer e morrer. Deus envia um recurso de lá da caverna. Estava lá na caverna, desprezado lá, com medo, vou morrer, eu sei o que, Deus me abandonou. Deus levanta, Deus fala: levanta, fica em pé, porque eu vou falar contigo. Sai desse lugar, ergue a cabeça, porque lá embaixo tem gente que precisa de você. Desce daí. E ele vai, quando Deus manda ele para um lugar farto, para um lugar cheio de pompas, não, Deus manda ele para um lugar mais difícil ainda. Deus manda para um lugar de uma viúva pobre, morrendo à fome. E a viúva dá o recado a ele: não tenho nada, senão aquele tiquinho de farinha e um tiquinho de azeite, o resto acabou, nós vamos pegar uns gravetos ali, fazer 2 bolos e morrer. Olha o recurso, olha a salvação, olha a salvação de Deus. Faz primeiro um bolo para mim, amém? Faz um bolo para mim, depois faz para o teu filho e para a tua filha, e para o outro neto, e faz para a família toda um bolo, depois você faz, agora primeiro é o meu. E ela fez, e segundo a palavra de Deus, não faltou mais, amém? A salvação chegou. A salvação chegou. A salvação chegou naquela casa por meios difíceis. Por meio difícil chegou a salvação, porque só tinha um pouco e disse: faz primeiro para mim. A salvação chegou na casa de Zaqueu, ladrão, um publicano, um usurpador. E quando Jesus olha Zaqueu naquela aflição toda para poder ver Jesus, para ter com Jesus, Zaqueu estava querendo mudar sua vida e sem saber como. Jesus diz: desce daí, porque me convém pousar na tua casa hoje. Aleluia. E quando o Senhor chega lá, o Senhor diz: hoje chegou salvação para esta casa. Amém? Salvação. Jesus Cristo é a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz que o caminho do justo é para cima, para escapar do caminho do inferno, que é para baixo. O caminho do justo é para cima, amém? Olhai para cima, olhai para o alto. O salmista relata isso quando ele está no vale, passando dificuldade nos vales, e ele diz: elevo os meus olhos para os montes. Eu olho para cima, para os montes, mas o meu socorro vem além dos montes ainda, amém? O meu socorro está acima dos montes. O meu socorro vem do Todo-Poderoso. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra.
Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, é a verdade, ninguém vem ao Pai senão por mim. A salvação é única, não tem outras salvações, não tem outros mediadores, não há outras mediadoras, não existe, não há outras religiões que se possa salvar. Só quem salva é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Só Ele tem esse poder de salvar. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. O salário do pecado é a morte. Por quê? Porque o pecado, ele trouxe maldição a todos. O pecado, ele trouxe maldição a todos os homens. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo, louvado seja Deus, Ele se fez maldito, Ele levou sobre si, diz o profeta Isaías, toda a maldição, todas as dores, todas as mazelas da nossa vida, tudo aquilo que pode carcomer a nossa alma. Jesus já levou sobre si, Ele pagou o preço foi pago, um preço que ninguém podia arrematar. Porque eu morrer pelo meu filho, eu não sei, mas ainda pode até ser, não garanto muito, mas pode até ser. Você está me entendendo? Pelo meu filho, que está ali sentado, aquele rapaz bonito, eu morrer por ele, pode até ser, mas eu morrer pelo teu filho, é mais difícil. É tão difícil eu morrer pelo meu, quanto mais pelo teu. Você está entendendo? Então meu filho eu conheço, sei como é meu filho, uma doçura que é meu filho, eu ainda fico assim, eu morrer por meu filho, e o filho do outro, e se não for igual ao meu filho, você está entendendo isso? Olha que amor terrível, terrível. Então Jesus Cristo veio para isso, para nos dar essa certeza de salvação. Ele se fez maldito, morrendo na cruz. A cruz não era para pessoas direitas, não. Jesus era todo certinho, Jesus era sem pecado, Jesus não transgrediu nenhuma lei, não. A cruz era para malfeitores, para assassinos. A cruz era para pessoa de uma má índole, pessoas terríveis, e levaram ele ao madeiro. Porque ele precisou ir à cruz? Porque ele se fez o sacrifício naquela cruz, pagando um preço impagável. Ninguém conseguiria arrematar, ninguém conseguiria pagar este preço, mas ele, aleluia, se doou para pagar o preço por minha vida e por tua vida, nos concedendo esta tão grande salvação. Aleluia, glória a Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor, porque Ele tem feito grandes coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, este sinal de salvação, esta dádiva do céu, louvado seja o nome do Senhor, ela é para nós uma garantia de chegar a Deus, uma garantia de chegar aos céus, uma garantia de estar no lugar que, segundo a palavra de Deus, é um lugar que a mente humana não pode calcular, não pode chegar lá. A gente não pode entender isso. Às vezes Deus nos dá revelações, nos arrebata em revelação, e eu sei o que é isso, porque já aconteceu comigo uma certa feita. Nós em um retiro espiritual na igreja metodista wesleyana, presidida pelo pastor Evanir Dias Alves,
e pastora Wanda Rosa, ou missionária Wanda Rosa. E nós fomos ali, e quando todo mundo, uma cachoeira bem grande, e nós ficamos ao pé da cachoeira embaixo e fizemos o acampamento embaixo. E quando nós estávamos ali, eu senti como um sono, e fui levado, o Espírito me levou, e eu subi pela cachoeira, por detrás dela, e fiquei acima dela, numas pedras, acima dela, e deitei nessas pedras. Ali eu adormeci. Quando eu adormeci, me descortinou um cenário muito terrível, e de repente um homem me pega pela mão e me leva, e eu fui com esse homem. Quando ele me pegou pela mão, era tão prazeroso, era algo tão tremendo que eu sentia, e eu fui com ele, e ele me levou a um lugar muito grande, muito bonito, muito grande. Nesse lugar tinha um templo enorme de vidro, eu acho que era de vidro, de cristal, não sei, era um templo muito grande, muito bonito. E de lá de dentro saía um som, que esse som me puxava para dentro dele, era como que ia me levando assim, me atraindo a ele, e eu ia naquele som, e eu ia até um determinado ponto. Outro ser grande, forte, disse: você não pode passar daqui. E eu fiquei querendo entrar naquele templo, eu fiquei querendo ir àquele santuário. Eu sabia que ali tinha coisa gloriosa, ali dentro tinha coisa boa, porque eu era atraído àquilo. E nisto, os colegas, os irmãos que estavam lá embaixo no acampamento, sentiu a minha falta, porque demorou um pouco de tempo, e eles saíram a me procurar, me viram deitado na pedra, e aí eles, escondidos à beira do rio, né, da cachoeira, eles jogavam pedra em mim, umas pedrinhas, jogavam em mim e escondia, jogava e escondia. Eu não sentia nada, muito embora depois tinha umas pedrinhas tudo do lado, mas eu não sentia pedra pegar em mim. E ali eu fiquei, e naquele lugar tão maravilhoso, tão grande, e olha só, de repente aquele homem diz: está na hora de você retornar. Quando ele disse está na hora de retornar, bateu em mim aquela angústia, que eu não queria voltar de jeito nenhum. Quando ele veio, que eu me observava, eu lá embaixo, eu me via, eu estava fora de mim, eu me via lá deitado, e eu não queria mais voltar, não queria voltar de jeito nenhum. E o homem dizia: é necessário que você volte, é necessário que você volte. E quando ele falava comigo, necessário que você volte, ele soltava a minha mão, eu despertava lá naquele lugar onde eu estava no início. Eu despertava e fiquei atormentado, procurando o lugar onde eu fui, e eu não encontrava. Eu só via ao meu redor mato, o barulho da cachoeira, e os irmãos me chamando: Tony, Tony, tudo gritando. E ali eu dizia, muito fraco, eu estava fraco, eu disse, os irmãos Manuel e Novaes me seguraram, e eu disse, ele cambaleando. Quando chegou lá, naquele lugar, os pastores estavam lá, eu era diácono da igreja nessa época, e quando os pastores estavam lá, a missionária falou: conta o que foi que tu viu, eu sei que tu viu alguma coisa, porque ela era uma mulher muito espiritual. E quando ela percebeu, ela entendeu que eu tinha visto algo, e me pôs sentado lá e disse: conta tudo o que tu viu, porque eu sei que tu viu. E quando eu comecei a contar o que sucedeu, as coisas começaram a acontecer ali onde nós estávamos. O Espírito Santo começou a usar pessoas ali, com profecia, com línguas estranhas, e a coisa começou, o fogo começou a pegar assim, ó, nos irmãos, tudo.
E na pastora, no pastor, eu sei que quando eu olhava, estava todo mundo envolvido num manto de fogo tão glorioso, tão grande. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Deus, naquele mesmo dia, Deus me mostrava muitas coisas que estavam acontecendo na vida de pessoas que estavam ali no lugar, revelando coisas. Foi muito glorioso, muito maravilhoso. É por isso que eu vos digo que essa tão grande salvação, que essas coisas que estão preparadas para nós, e olha que eu não pude entrar em lugar nenhum. Tem pessoas que dizem que entrou e foi e vai em tanto lugar. Eu não fui. Eu fui até a porta de um templo de vidro, mas não passei dali. Então a gente percebe quantas coisas, tem acontecido. E quando Deus separa, quando Deus escolhe, a nós com um propósito específico para a sua glória, o diabo não pode conosco, porque depois dessas coisas que sucederam na minha vida, o diabo já tentou me destruir já muitas vezes, de várias formas, já tentou me tirar do caminho, mas o Senhor Todo-Poderoso, aleluia, está sempre me defendendo, está sempre me colocando no trilho, está sempre me dando livramento, está sempre fazendo enxergar adiante, olhar para frente, aleluia, glória a Deus. E essa tão grande salvação vinda do céu, aleluia, ela é maravilhosa. É lembrado a nós que quando o anjo da morte passa ali no Egito, que manda ungir os umbrais das portas das casas, na casa dos israelitas com sangue, porque o anjo da morte ia passar. Você vê aquele sangue aspergido naqueles umbrais da porta, representa a salvação de Deus, o livramento do Senhor. Também na casa de Raabe, o fio de escarlata, amém? O fio de escarlata pendurado, é tanto que toda a muralha foi destruída, menos o lugar onde a casa dela estava, e nem as pessoas que com ela estavam na casa, porque foi promessa, uma garantia, porque ela deu guarida. Interessante é que depois Raabe se casa com Salmão, e daí faz parte dessa linhagem maravilhosa do Salvador. É coisa tremenda que Deus prepara. Então aquele fio de escarlata representava a salvação, Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. A palavra diz que o sangue de Jesus Cristo é quem nos dá vitória, é quem nos salva, é quem nos livra de todo o pecado, amém? Quem nos purifica de todo o pecado. Então o sangue de Cristo é o sinal da nossa salvação, o sangue aspergido, o sangue que foi derramado lá na cruz, o sangue que nas ruas de Jerusalém banhou as ruas de Jerusalém, aleluia. Aquele sangue que é rememorado na ceia, nos dias em que nós ministramos a ceia, que nós rememoramos a morte de Cristo. Então aquele sangue representa a salvação do Senhor na tua vida, na minha vida, amém? Glória seja dado o nome do Senhor, amém? E este socorro, esta salvação também, é para aqueles que estão sem salvação, porque ainda há muitos que não alcançaram esta tão grande salvação. Há muitos que ainda não alcançaram esse livramento, ainda não saíram da morte, ainda continuam mortos nos pecados e delitos, ainda continuam vivendo no estado de morte. Ainda esses, louvado seja o nome do Senhor, há um socorro, louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus Cristo, Ele é o Salvador, Ele veio para salvar, amém?
Ele veio para salvar, para dar essa libertação. Então a palavra Salvador significa sotero no grego, e no latim salvatore. Louvado seja o nome do Senhor, que significa aquele que vem em socorro de outro. Oh, aleluia, glória a Deus. Aquele que vem em socorro de outro. Aqueles que ainda não alcançaram a salvação, Ele veio para eles também. Aqueles que ainda não dão conta dessa tão grande salvação, Jesus Cristo veio para eles, assim como veio para nós. Amém? Glória a Deus. Pois a palavra do Senhor diz que Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Todos nós estávamos debaixo da condenação. Se nós já entendemos essa salvação, já aceitamos ela, glória a Deus por isso. Mas não se glorie nisso, porque há muitos que ainda precisam ser salvos. Não sejam orgulhosos porque já estão salvos. Tenham misericórdia daqueles que ainda perecem, daqueles que ainda não entendem, daqueles que não compreendem essa tão grande salvação, porque Jesus Cristo veio para todos. Jesus Cristo é o caminho que livra o homem da condenação eterna, concedendo uma oportunidade de salvação através da sua palavra. Aleluia! A palavra do Senhor, Jesus Cristo, oh aleluia, que é o verbo encarnado. Este verbo desencarnou, subiu ao céu, está sentado à destra do Pai, enviou o Espírito Santo para nos dar certeza, a confiança de que esta salvação é garantida. Amém? Graça seja dada ao nosso Deus. Que o Senhor vos abençoe com toda sorte de bênção espiritual. E assim nós estamos encerrando o culto esta noite. E mais uma vez eu digo para você: salvação só em Jesus Cristo. Se tu és salvo, aleluia, alegra-te na tua salvação, mas compadece-te daqueles que ainda não alcançaram. Amém? Graças a Deus. Nós vamos estar orando ao Senhor e agradecendo a Deus, porque até aqui nos tem ajudado o Senhor. Terça-feira nós temos estudo da palavra. Os irmãos que puderem vir, esteja conosco. Está muito bom, né? Muito bom estudo. E na sexta-feira nós temos uma campanha poderosa de oração. Nós estamos orando e ungindo com óleo em nome do Senhor. Esta oração é feita na sexta-feira, é guerra espiritual, é batalha. Nós estamos lutando contra os demônios que têm aprisionado os nossos amigos, os nossos irmãos, quer seja da nossa família, próximo a nós, não importa, mas aqueles que estão aprisionados na mente, aqueles que ainda não tiveram esse entendimento de salvação, aqueles que caminham ainda por lugares escorregadios. Nós estamos buscando no Senhor o livramento deles. Amém? Nós estamos guerreando, porque eu tenho certeza, aleluia, que a ovelha do Senhor ouvirá a voz do Senhor. Não importa aonde ela esteja, o que ela esteja fazendo, praticando, não importa. É ovelha, vai ouvir a voz do Eterno. Amém? Graças a Deus. Senhor nosso Deus, Pai amado, eu quero agradecer-te, ó Pai, por mais uma noite na tua presença. Agradecer ao Senhor porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Deus, muito obrigado pelos teus filhos. Muito obrigado, Senhor, por esse ministério, Pai, o qual o Senhor tem colocado em nossas mãos, Senhor, e tem com a tua tão grande salvação nos abençoado. Nós rogamos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor permaneça em nós, permaneça nos abençoando, permaneça com o teu livramento, a tua tão grande salvação em nós. E assim também nós pedimos, Pai, por aqueles que nos circundam, aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que é da nossa família, que ainda não conseguiram ver com os olhos espirituais, que ainda não conseguiram discernir, ó Deus, com o pensamento. Nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, dai-lhes chance,
dá-lhes oportunidade para que a salvação chegue a eles, para que o livramento os alcance, para que os olhos da mente sejam abertos, que eles possam discernir, meu Deus, aleluia, a tua palavra e desfrutar da alegria de ser filho do Senhor. Por isso, toma nas tuas mãos todo esse teu povo, aqueles que não puderam vir, os que estão enfermos, Senhor, providencia a cura, aqueles que estão desanimados, dá o ânimo do Senhor, pois a tua palavra diz que tu é aquele que anima e dá força ao cansado. Ajuda os teus filhos nas suas fraquezas, ajuda-nos, Senhor, nas nossas horas de angústias, nas nossas horas de necessidades. Toma-nos nas tuas mãos e livra-nos de todo mal, que assim seja. E graças a Deus, que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Cristo e a consolação do Espírito Santo seja convosco, não só agora, mas para todo sempre. Amém. E graças a Deus, que o Senhor continue abençoando vocês, em nome de Jesus.